dentro do organismo que nós temos na igreja, né? Então, nós teremos 6 encontros, onde vamos buscar refletir sobre essa sinodalidade a partir de diferentes realidades. Ou seja, né, formas distintas pelas quais podemos melhor entender o que e como se dará esse processo em nossa igreja, a partir da base, né, das nossas comunidades de fé. E acolho, em nome da Faculdade Vicentina, também tomo a liberdade de acolher, em nome da Arquidiocese de Curitiba, a cada um de vocês, né, que possamos ajudar a nossa igreja a melhor caminhar, respondendo ao chamado de Jesus Cristo, para sermos uma igreja servidora. E somente um recado antes de nós iniciarmos, de modo especial aos nossos alunos, né, para que entrem amanhã em contato na secretaria ou com a secretaria para também fazer o acerto da taxa de inscrição deste curso, dos que ainda não realizaram essa parte burocrática aí, né? Então, nesse momento, creio que tomo a liberdade em passar a palavra ao nosso palestrante desta noite, né? É o padre Valdir Borges, né? Que vai trabalhar conosco. Tem uma ampla experiência de docência, né? Professor da PUC também, isso, né? Então, possamos, então, escutá-lo nesta noite aí. Seja bem-vindo e todos sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Padre Wilson. É uma alegria estar aqui e agradeço essas duas instituições, a Faculdade Vicentina e a Arquidiocese de Curitiba, em nome do nosso arcebispo José Antônio Peruso e também da coordenação da ação evangelizadora da Arquidiocese, o padre Alexander Cordeiro Lopes, o diácono Sidney Lemes e o pessoal da equipe de reflexão sinodal. Padre Alexander, o diácono Sidney, o diácono Walter, a senhora Marluce Belli, a senhora Kelma Petillo de Castro, o senhor Robert Hautmann e a irmã Ângela Negrete Adriassola. Essa é a equipe. Nós tomamos posse no dia 17 de outubro, o bispo nos chamou, no dia que todas as dioceses do mundo, né, o Papa abriu esse sínodo, dia 9 e 10 de outubro. E 16 e 17, todas as mais de 5.263 dioceses do mundo abriram também o sínodo. Então, é uma alegria estar aqui, né? Trazemos todos eles aqui. Eu vou fazer uma introdução geral do curso. Depois, se o nosso professor Edmar Brígido estiver aí também, gostaria de ouvi-lo. E, como o padre, agradeço ao padre Wilson pela acolhida, né? Também fui professor na FAV em 2002 e 2003 de Antropologia Filosófica, padre Wilson. E, então, é importante observar aqui. Eu vou falar um pouquinho da estrutura do nosso curso, depois uma pequena introdução para recordar a eclesiologia do Vaticano II, principalmente, né, acerca de Lumen Gentium, Gaudium et Spes, acerca da igreja. Então, o nosso curso de extensão universitária, nós ainda queria avisar a todos e a todas que estaremos aceitando inscrições até terça-feira que vem, dia 24 de maio. Depois não dá mais, porque esse curso de extensão universitária sobre a sinodalidade, que é o tema desse sínodo, a sinodalidade é composto de 6 encontros. O primeiro encontro está sendo um saludo desde Uruguai, Diego. Muito buenas noches, bem-vindo. E tem gente até do Uruguai, que maravilha. Então, o primeiro encontro é hoje, né, o Sínodo dos Bispos do Brasil. Qual é o objetivo? Qual é a questão fundamental?
as 3 palavras-chave. Qual é a finalidade? Como é o processo sinodal? Participação, atitudes sinodais. Então, Valdir Borges e Kelma. A Kelma foi impedida, né, ontem à noite pelo trabalho, teve que viajar urgente, então eu estarei aqui só nesta noite. O segundo encontro será no dia 24 de maio, também uma terça-feira, sempre, né, o nosso encontro das 7h30 da noite, né? Nós vamos até 9h30 da noite, o cronograma é de 2 horas por encontro, e o segundo encontro, dia 24 de maio, Igreja Sinodal, Fundamento Teológico Eclesiológico, com o professor Padre Eliseu Wisniewski. E o terceiro encontro, então, será no dia 31 de maio, uma igreja para o terceiro milênio. A sinodalidade diante do flagelo do clericalismo, com o professor Padre Agenor Briguente, do mestrado e doutorado da Teologia da PUC-Paraná. E o quarto encontro acontecerá no dia 7 de junho. Né? É o ecumenismo e a sinodalidade entre todos os cristãos a partir do decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. Será ministrado pelo padre professor Elias Wolff, especialista em ecumenismo, e a professora Marluce Beck. E o quinto encontro acontecerá, então, no dia 14 de junho, a história do Sínodo, de 1965 a 2022, com os diáconos Walter Saraiva, lá do Campo do Santana, e o diácono Sidney Lemes, da Ação Evangelizadora da Arquidiocese de Curitiba e lá da Paróquia São Lucas. E o sexto encontro e último será no dia 21 de junho, a hermenêutica sinodal através do estudo de casos, pelos professores Robert Reutemann e irmã Ângela Negrete Adriassola, da Divina Providência. Então, temos esses 2 professores da PUC, do mestrado e doutorado, e os demais e as demais somos da equipe de reflexão do Sínodo, que estamos empenhados nesse trabalho na Arquidiocese desde o dia 17 de outubro de 2021. E é importante observar, as coisas não caem do céu. Vocês têm ali uma bibliografia, né? Então, nós teremos 12 horas de encontro, nos 6 encontros. Os encontros serão gravados. Vocês poderão depois pedir à FAV as gravações desses encontros, que a nossa equipe, o José e o César, da TI, da FAV, irão gravar e vão disponibilizar, mesmo ainda aceitaremos inscrições até o dia 24 de maio. Então, vocês terão os 6 encontros gravados para disponibilizá-los também nas vossas comunidades. Eu tenho participado de diversas comunidades, paróquias, capelas, congregações, etc. Então, a base daquilo que a gente vai explicar hoje está no Vademecum. O Vademecum são as diretrizes e orientações, tá? As diretrizes e orientações que nós temos, né, recebemos da Comissão Permanente do Sínodo para realizarmos este sínodo. Então, Vademecum é esse instrumento. Vai comigo, esse instrumento de consulta permanente,
que eu levo sempre comigo. Não são regras, são diretrizes, orientações, eixos, objetivos, etc. Questões fundamentais. Depois, nós temos também a Constituição Apostólica. Por favor, desliguem os microfones. Equipe da técnica, por favor. Temos também a Constituição Apostólica Episcopalis Communium, de 15 de setembro de 2018, onde o Papa Francisco muda como é que se realiza um sínodo. Tá? Temos também o documento preparatório, também de 2021, onde nós temos como deverá ser cada fase. A fase preparatória, a fase celebrativa e a fase de aplicação. Nas igrejas particulares, depois nas supra-regiões, depois na Igreja Universal. E aí, claro, nós temos também, né, aqui temos uma carta do Papa, de 3 páginas, instando-nos, e esse material todo a FAB disponibilizará. Temos também uma carta do Papa, temos aqui também um outro documento, bastante simples, de como realizar um sínodo, para as pessoas mais simples. E, claro, temos aqui também um artigo sobre a sinodalidade na igreja. Vocês sabem que esta marca, esse traço da sinodalidade, também está presente em toda. Bom, a sinodalidade não estamos inventando a roda. É parte do Concílio Vaticano II. O que nós vamos fazer são resgatar essas experiências de sinodalidade. Também todas as recepções aqui na América Latina, né? Medellín, 68, Puebla, 69, e Santo Domingos, 92, e Aparecida, em 2007, principalmente em Aparecida, o grande protagonista, Jorge Mário Bergoglio, hoje nosso Papa. Lá nós temos também o selo indelével da sinodalidade, da Igreja em Saída, né? Que depois está no programa do Papa, Evangelii Gaudium, né? De novembro de 2013, 9 meses depois de assumir o seu pontificado. Depois, nós temos aqui também um documento auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, da página 7 a 16, com 19 perguntas, as quais entram naqueles 10 eixos, né, que o documento preparatório e o Vademecum nos pedem. Tá? E todo esse material será disponibilizado para vocês. Tá? Temos aqui também como fazer o relatório, né? Para vocês verem que as coisas, elas não caem do céu. Né? Eu quero ver se até às 8 a gente termina essa introdução geral, para daí, a partir das 8, a técnica, o José e o César vão me ajudar aqui para a gente passar as lâminas, né, para vocês, do PowerPoint, que depois será também disponibilizado. Tá? E, então, é importante a gente observar que, antes de começar a falar aqui do sínodo, etc., para a gente fazer uma breve introdução, todos e todas devem conhecer o Concílio Vaticano II. Esse grande concílio ecumênico que se diferencia de todos os outros concílios, é um concílio essencialmente pastoral, promovido principalmente pelos movimentos bíblicos, litúrgicos, pastorais e etc. E esta vontade da igreja, né, de se pôr em diálogo com o mundo, parar com essa separação igreja-mundo. Mas a igreja em diálogo com o mundo. Igreja é sacramento universal de salvação. E esse Concílio Vaticano II
convocado pelo Papa, entre aspas, de transição, João 23, dia 25 de janeiro de 1959, e ele inicia esse concílio em 62, mas logo parte, e aí chega São Paulo VI, que levará adiante esta obra sob o impulso do Espírito Santo, mudando radicalmente, né? E é um concílio essencialmente pastoral, em que duas palavras são chave: atualização e diálogo, né? Diálogo com o mundo. Parar com essa separação igreja-mundo. Nós tivemos antes, a época, né, que a gente diz piana, né, dos Pios, Pio 9, 10, 11, 12, que parece que não queriam muito entrar em diálogo com a modernidade. Tiveram dificuldades. E o Concílio, então, Vaticano II vem para entrar em diálogo com a modernidade. Vocês sabem que o Concílio é composto de 16 documentos, 4 constituições dogmáticas, tá? 9 decretos e 3 declarações. Muitos já querem um novo concílio, se nós temos muita gente que ainda nem conhece a grandeza de todos os documentos. Ainda não conseguimos aterrissar todos os documentos. Alguns nem conhecem a profundidade, mas a grande maioria já aplicou, né? Porque nós tivemos as receptividades dos concílios na América Latina, já falei para vocês, e nós conhecemos muito bem Lumen Gentium e Gaudium et Spes. Mas só para dizer um pouquinho, essas 4 constituições dogmáticas, tivemos primeiro, né, a Constituição sobre a Liturgia, Sacrosanctum Concilium, uma reforma geral na liturgia. Qual é o lugar da liturgia no mistério da Igreja? 25 de janeiro de 1964. Depois, tivemos, no dia 18 de novembro de 65, Dei Verbum, outra Constituição sobre a revelação divina, como é o processo de revelação, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a tradição, a Sagrada Escritura, o magistério, a interpretação das Sagradas Escrituras. Depois, no dia 21 de 11 de 1964, a Lumen Gentium, que é a base para a gente entender realmente a sinodalidade. Não estamos inventando a roda e nem a sinodalidade. Ela já está presente desde o Concílio Vaticano II. O que nós estamos fazendo é resgatarmos as experiências sinodais que nós vivemos na igreja. Tá? Evangelização, misericórdia, amor pastoral é experiência acima de tudo, não teoria. Né? Então, é essa imersão que nós queremos fazer. E é bom a Lumen Gentium, um pouco igreja, como é que tu é por dentro. A Gaudium et Spes, igreja, como tu é por fora. E é muito importante ter essa concepção e viver essa concepção eclesiológica da Lumen Gentium e da Gaudium et Spes. É muito importante a Lumen Gentium, ela não começa com a hierarquia, ela começa com a igreja, é o mistério da igreja. Igreja é mysterium, sacramentum. Ela tem essas duas partes, a visível e a invisível, né? Numa mesma moeda, essas duas faces. A igreja visível, nós, os peregrinos. A igreja peregrina que ainda caminha na penumbra, no pecado e na graça, na virtude e no vício, ainda na penumbra, na treva e na luz. Somos nós chamados a participar, né? Caminhamos pressurosos para a igreja celeste.
E temos a igreja em purificação, que é parte invisível, os mortos que estão em purificação, aguardando a parousia, a segunda vinda, onde todos seremos arrebatados, como diz São Paulo em 1 Coríntios 15. E a igreja celestial, a Virgem Maria, os santos e santas que já combateram o bom combate e alcançaram a palma da vitória. Então, é importante observar que o primeiro capítulo de Lumen Gentium, né, a igreja é mistério, mysterium sacramentum. A igreja é sacramento universal de salvação. Jesus Cristo é o próprio sacramento do Pai. João 1:8. O Verbo se fez carne. E a igreja é fundada por Jesus Cristo. Ela não é Cristo, mas se espelha no Cristo. Jesus subiu, né, pregou o reino, subiu ao monte, orou e chamou aqueles que ele quis, e aí nomina os 12, lá em Marcos 3:13-17, funda a igreja. Da missão nasce a igreja. Por isso, missão e igreja têm que caminhar juntos. Também o decreto Ad Gentes, de 1965, faz uma revolução no Concílio Vaticano II, quer mostrar isso. Missão e igreja caminham juntos. Papa Francisco, no seu programa de pontificado, em novembro de 2013, 9 meses depois do seu pontificado, Evangelii Gaudium, a missionaridade, a igreja em saída, a conversão pastoral, também presente em Aparecida, 2007. Aliás, nesses dias, faz 15 anos da Conferência de Aparecida, de 13 a 31 de maio de 2007, com o Papa Bento XVI. E o segundo capítulo de Lumen Gentium é o povo de Deus. Igreja é o povo de Deus. O povo de Deus a caminho, como no Êxodo. Deus que escuta o clamor do seu povo, com mão forte e braço poderoso, atravessa a pé enxuto o Mar Vermelho e caminha com o seu povo. Igreja é povo de Deus. Então, primeiro igreja é mistério. Depois, igreja é povo de Deus. Depois que vem a hierarquia. E a hierarquia não é dignidade, não é status. A hierarquia deve estar a serviço do povo de Deus. Não vamos dividir, diz o Papa Francisco, nos que pensam e nos protagonistas e nos leigos que executam. Não, é o sacerdócio comum, os batizados todos nós, clero, bispo, né? Padres, diáconos, cardeais, o Papa, todos os batizados e batizadas somos protagonistas. Não é que uns são protagonistas e outros executam. Temos que parar com isso. Muitas vezes os próprios leigos e leigas são clericalistas. E nós vemos que o vírus ou o flagelo do clericalismo podem corroer as estruturas da igreja. É o Papa Francisco que diz isso. E vocês vão ver isso principalmente no encontro com o padre Agenor Brighenti, no dia 31 de maio. Depois, o quarto capítulo é os leigos e leigas, o povo de Deus, né? Os batizados, laós, o povo, né? Os leigos e leigas, o povo de Deus, os batizados e batizadas. A ideia do Papa Francisco é que todos e todas possam participar, né, desta grande consulta, a maior consulta pública da Igreja, esse sínodo. E depois é a vocação universal à santidade. No capítulo 5, todos nós, lá em Lumen Gentium, somos chamados à vocação universal à santidade. Leigos e leigas, o clero, todos nós somos chamados a construir aqui, como dizia domingo as leituras, o novo céu e a nova terra, né? Depois vem os religiosos e as religiosas, chamados a viver a radicalidade
do batismo e uma opção total e plena por Cristo, pobre, né? Casto e obediente. E depois, a índole escatológica da igreja peregrina em união com a igreja celeste. Caminhamos pressurosos para a igreja escatológica, o escatom, as ultimidades, céu, inferno, purgatório, vida após morte, né? E depois termina a Lumen Gentium com o capítulo 8º. É, para mim, o melhor resumo de Mariologia bíblica e histórica. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja, né? Ele é o núcleo, é o centro, ela é a corredentora, está ao lado, no micro-mistério, ele é o macro-mistério. Então, assim é a Lumen Gentium que vocês conhecem, vive ali. Nós temos que lembrar que a Igreja não é uma ditadura, nem uma monarquia, nem uma democracia, nem uma oligarquia. Ela funciona na colegialidade, no diálogo. O diálogo é a nossa força, é a nossa arma. E Gaudium et Spes, igreja como tu é por fora. A igreja em diálogo com o mundo. Eu disse que a época piana dos pios 9, 10, 11 e 12 teve dificuldade de dialogar com a modernidade. Resistiu. Mas agora, no Concílio Vaticano II, a igreja entra em diálogo com o mundo. O mundo é entendido como a grande comunidade humana, a grande família, o planeta Terra. E as sementes do Verbo estão também, né, onde aqueles que não creem por questão cultural, ou o quê, ou tem outras religiões, mas lá também estão as sementes do Logo, as sementes do Verbo. E Gaudium et Spes, então, a igreja no mundo. Essa intrínseca unidade entre a igreja e toda a comunidade humana, a grande família humana, a igreja em diálogo com o mundo, que analisa a condição do ser humano nos anos 60, fazendo apenas 15 anos, 16, 17 anos do pós-guerra, de uma humanidade destruída, dividida, de um mundo dividido, e analisa essa condição do homem, né? As suas alegrias, as suas angústias, as suas esperanças. E por isso que ela vai vendo primeiro a igreja e a vocação do homem, a dignidade da pessoa humana. E por isso, por quê a dignidade? Porque o ser humano é a imagem e semelhança do nosso Deus. Gênesis 1, 27, né? Então, a igreja analisa, a partir daí, a vocação do ser humano, a comunidade humana, como construir esse planeta Terra uma grande família, uma grande comunidade humana. Depois, a atividade humana, o mundo do trabalho, a dignidade do trabalho. Somos co-criadores, continuadores da obra da criação, chamados a aperfeiçoar a obra criadora. Depois, como que está as relações de trabalho no mundo. Qual é o papel da igreja no mundo contemporâneo? A igreja é sacramento universal de salvação, em diálogo com o mundo. Então, é muito importante esta mútua, intrínseca relação, igreja-mundo, esta comunidade, essa família humana. Daí o concílio vai debater também os problemas mais urgentes, né? O problema do matrimônio, o problema da família humana, o problema econômico, problemas culturais, problemas com o progresso, a vida humana, a vida social, como construir a comunidade política, como construir uma comunidade internacional, como preservar a paz, como evitar a guerra, como construir a comunidade internacional. E aí nós temos a ONU também para preservar a paz
evitar a guerra. Então, após essa introdução, que vocês todos que estão aqui, eu imagino, conhecem essa introdução da eclesiologia do Vaticano II, igreja como tu é por fora, igreja como tu é por dentro, e a explicação de como será o nosso curso sobre a sinodalidade, da palavra amiga do Padre Wilson. Agora eu convido a técnica, o Celso, o nosso amigo Josélio e César, para começar a repassar as nossas lâminas, onde eu entro no tema explícito da sinodalidade. Isso. Então, agora eu vou explicar lâmina por lâmina, tá? Essas lâminas vocês terão. Não precisa vocês anotarem nada. Será disponibilizado a aula gravada, as lâminas e todo o material que nós temos, tá? Pode passar para outra lâmina. Eu vou gastar um tempo aqui. Então, aqui vocês veem a logomarca, o logotipo do sínodo. Eu espero que todos e todas estejam vendo. Então, qual é o significado da logomarca? Então, o Papa Francisco diz, no documento preparatório número 1, o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja no terceiro milênio. A ideia do Papa é a seguinte, né? Primeiro, eu gostaria, antes de explicar a logomarca, o sínodo ele é composto, né, de 3 grandes fases. A fase preparatória, o documento preparatório, o vademecum, a fase da celebração e a fase da aplicação. Então, é importante observar que no dia, o Papa, no dia 9 e no dia 10 de outubro, o Papa, então, abriu o Sínodo dos Bispos 2021-2023. As 5.000 e tantas dioceses do mundo, né, elas abriram dia 16 e dia 17 de outubro. E ali iniciou-se, então, esse processo. E aqui em Curitiba foi um pouco atípico o processo, porque como a Arquidiocese de Curitiba estava em Assembleia Arquidiocesana, nós já realizamos o processo de escuta no final de 2018 e todo 2019. Mandamos 40.000 questionários para as 143 paróquias e recebemos 10.000 questionários respondidos, já compilamos por uma equipe de estatísticos da PUC, e é boa, né? As respostas estão todas aqui compiladas, né? Da página 7 a 16. Nós já tínhamos feito esse processo de escuta. Então, é importante observar que de outubro de 2021 até 31 de julho será a fase das dioceses e arquidioceses. No Brasil, nós temos mais ou menos quase 300, entre 272 dioceses, temos arquidioceses, eparquias, temos prelazias, circunscrições eclesiásticas, quase 300. No mundo são 5.200 e poucas dioceses, 415 mil padres, 1.329 milhões de católicos. Claro que o ideal do Papa Francisco é escutar todo esse pessoal. Isso é um ideal. É difícil de chegar a tudo isso. Mas é a maior consulta já feita na história, né? Então, eu começo primeiramente, né? Pode deixar a lâmina aí. Eu começo primeiramente a explicar a palavra sínodo. Sin significa juntos, reunião, conselho, estar juntos. Odos, com H do grego, caminho. Sínodo é caminhar juntos. E o mais importante, que parece redundante, mas não é. O tema desse sínodo é a sinodalidade, por uma igreja sinodal. Então, é precisamente o caminho que Deus espera para a igreja do terceiro milênio.
Do contrário, seremos carcomidos pelo vírus e o flagelo do clericalismo que cresce abruptamente entre o clero, mas principalmente entre os leigos e leigas. Então, é um caminho, né? Que é um caminho, é um dom, é uma tarefa, diz o Papa Francisco, em favor da Igreja. Tá? E essa proposta foi feita lá pelo Concílio Vaticano II. Que dia que foi instituído o sínodo? No dia 15 de setembro de 65, pelo Papa Paulo VI. Era um desejo e um anseio dos bispos para quando tivesse um problema num país ou numa região, ou um problema específico, se pudesse refletir junto e tomar decisões junto. O sínodo tem sempre uma assembleia, o sínodo tem sempre uma secretaria permanente no Vaticano e sempre presidido pelo Papa, né, que está no seu pontificado atual, e o sínodo é composto de assembleias ordinárias e extraordinárias e algumas assembleias especiais. Por exemplo, esta assembleia que nós estamos tendo agora, em 2021, é a 16ª Assembleia Geral Ordinária. Tivemos 5 assembleias extraordinárias, 11 assembleias ordinárias com elas, e nós também tivemos 10 assembleias especiais. A última especial foi o sínodo dos 9 países da região da Panamazônica. Então, é importante, né, que o sínodo ele exprime sempre a variedade e a universalidade da Igreja. A sinodalidade é uma maneira de acreditar que há um caminho de entendimento conjunto, um consenso, um discernimento à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, essa ampla consulta, sem a concreta sinodalidade, sem a comunhão e a missão, podemos correr o risco de nos tornarmos abstratos, uma igreja teórica, não uma igreja experiência. Todo batizado, ele está chamado a tomar parte na vida e na missão da igreja. Esse sínodo quer romper com os muros do Vaticano. É um intento de consultar a todos os católicos do mundo. É a maior experiência de sinodalidade já feita na Igreja Católica. É a maior consulta em vidas à reforma na Igreja nesses últimos 60 anos. Tá? Mas vamos deixar para os 2 diáconos, Walter e Sidney, que no dia 14/6 vão falar para vocês dessa história do sínodo de 65 a 2022. Vamos à logomarca. Olhem bem para a logomarca. Eu vou fazer uns gestos aqui, por favor, não vão rir de mim aqui, tá? Então, nós estamos vendo aqui essa parte laranja, né? Essa parte laranja é uma majestosa árvore que atinge um sinal no céu. É uma árvore cheia de luz e de sabedoria. Sabe o que lembra essa árvore? Ela exprime a cruz de Cristo. Essa árvore da vida cheia de sabedoria. Ela é tão alta que atinge um sinal no céu. Este sinal no céu, né? E esta cruz, ela exprime a nossa vitalidade. A cruz de Cristo. Do lenho verde brota a vida. Ela toca esse sinal no céu. O sol, a Eucaristia, fonte e culminância de toda a vida da igreja. E essa cruz, ó, parece que está balançando os braços da cruz, né? Então, os ramos que se abrem, esses braços da cruz, eles sugerem mãos e sugerem também as asas do Espírito Santo. O discernimento é feito à luz do Espírito Santo. Daí, logo abaixo dessas asas, nós vemos ali
15 silhuetas. Essas 15 silhuetas, bem coloridas, revelam a alegria do Evangelho. Cores vivas. Elas resumem toda a humanidade na diversidade de situações de vida, gerações, origens, etc. Não há hierarquia. Elas estão numa linha reta. Não há hierarquia. No meio do povo de Deus, tem um bispo que está com o báculo na mão. E logo lá na frente de azul, tem uma irmãzinha. Eu até pensei que era da Copiosa Redenção. O Papa e a Freirinha não estão puxando a fila e muito menos empurrando a fila. Estão no meio. Não há hierarquia. Estão todos no mesmo nível. Jovens, velhos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, leigos, religiosos, casais, bispos, pais, solteiros, deficientes, tem um cadeirante. Bispo e a freira não estão à frente. E logo na linha horizontal, por uma igreja sinodal, com as 3 palavras-chave: comunhão, participação e missão. Essas 15 silhuetas, vocês veem que está sendo puxado por crianças, adolescentes, jovens. E, claro, as crianças, adolescentes e jovens são o futuro da igreja. É natural que eles puxem a fila. Esconder-se essas coisas aos sábios e entendidos e revelar-se aos pequeninos. Mateus 11, 25. O povo, não sei se vocês vejam, não tem ninguém parado. Eles estão em marcha, mexendo com os pés da esquerda para a direita, caminhando juntos. Isso que é importante. Eles estão respirando o ar dessa majestosa árvore. O povo de Deus não é estático, está em constante movimento, em referência ao sínodo. Caminhar juntos, unidos na mesma dinâmica, estão aspirando, respirando da árvore da vida, a partir da qual iniciam a sua jornada. Este é o significado desta logomarca. Vamos seguindo, então, com a próxima. Temos 47 pessoas. Eu espero que na próxima terça tenhamos mais ainda. Agora, então, e todos aqueles materiais que eu falei, vademecum, documento preparatório, Constituição Apostólica Episcopalis Communis, etc. Onde é que eu encontro, professor ou padre? É só entrar no Santo Google e colocar vademecum do Sínodo. Está em português de Portugal. Algumas palavras são um pouquinho distintas, mas não tem problema. E também o documento preparatório, tudo está lá, se vocês quiserem. Mas a base estão nessas 13 lâminas que eu estou passando para vocês hoje. Qual é o objetivo? Então, antes de entrar bem no objetivo, eu devo terminar a ideia começada que eu falei. Estamos na fase da igreja particular, nas dioceses, no mundo inteiro. Esta fase começou dia 16 e 17 de outubro e terminará dia 31 de julho. Essa é a primeira fase, nas dioceses. Então, Curitiba foi um pouco atípico, porque já tínhamos feito o processo de consulta, porque a diocese também estava à Assembleia. Não fizemos um novo processo de consulta. E nós praticamente começamos agora, depois da Páscoa, dia 18 de abril, em Curitiba. E vamos terminar dia 29 de maio, nas 143 paróquias. Daí, no dia 12 de junho, os 15 setores com as 3 grandes áreas geográficas da arquidiocese, centro-oeste, norte e sul, se reunirão, onde os relatores de cada paróquia e os coordenadores estarão reunidos para ainda fazer um debate. E depois, do dia 13 de junho
até o dia 31 de julho, nós vamos recolher tudo que chegou das 143 paróquias, dos 15 setores, das 3 regiões, dos religiosos, das religiosas, dos institutos seculares, das comunidades de vida, das comunidades aliança, das 13 comissões da arquidiocese, que eu creio que dará mais de 1000 páginas. E teremos que resumir tudo em 10 pagininhas e enviar à CNBB, que deverá enviar para a Secretaria Permanente do Sínodo em Roma, e que logo enviará às 7 grandes supra-regiões do mundo. O CELAM, nós, na América Latina, com sede na Colômbia, de Medellín. Depois, na Conferência da América do Norte. Daí tem uma conferência na África, que reúne os 55 países da África. Aí tem outra conferência na Europa. Aí tem outra conferência na Oceania. E mais 2 conferências na Ásia. Então, de 31 de julho até o final do ano, ficará nas 7 grandes regiões. Depois, então, com esse primeiro instrumento Labores, das igrejas particulares, daí outro documento das 7 grandes regiões, em outubro de 2023, os representantes dos bispos do mundo inteiro estarão reunidos no Vaticano para celebrar esse sínodo, e creio que no início de 2024 já teremos um documento para caminharmos, né, nesta igreja sinodal. Tem que cuidar que muitos pensam que essa é uma experiência e 29 de maio, 31 de julho, acabou tudo. De jeito nenhum. É uma experiência que estamos vivendo desde o Concílio Vaticano II já. Só que de vez em quando nós esquecemos um pouco isso. Por isso, o Papa, que está no 9º ano de pontificado, nos chama a atenção, Francisco, ele retomou a sinodalidade desde o discurso que ele fez um dia depois da sua eleição, dia 14 de março de 2013, já retomando a sinodalidade. Está no seu programa de governo, né, na Evangelii Gaudium. E é importante observar que não estamos inventando a roda, estamos recolhendo experiências sinodais, mais do que produzir bonitos documentos e muita teoria que nós já temos, reconhecer e recordar e recolher as nossas experiências sinodais, que são muito ricas na igreja, né? Através do nosso diálogo, da nossa comunhão, da nossa missão, da nossa participação. Qual é o objetivo do sínodo? Então, aqui, resumidamente, está no Vademecum 7, no Vademecum 8 e no documento preparatório número 32. O objetivo deste sínodo não é proporcionar uma experiência temporária ou única de sinodalidade, mas proporcionar uma oportunidade para todo o povo de Deus discernir em conjunto como progredir nesse 3º milênio no caminho sinodal, para ser uma igreja sinodal. É continuar, marcar, né? Essa tem que ser a nossa marca registrada, né? O nosso, como se diz, as pessoas vão nos reconhecer pela vivência da sinodalidade, o caminhar juntos. E, muitas vezes, ainda vivemos relações muito verticais. Não é esvaziar a autoridade. A autoridade tem o seu papel, mas leigos e o clero têm que ser protagonistas juntos. O que nos identifica aqui é o sacerdócio comum. Somos todos batizados e batizadas. O rapaz tomou a água aí e me deu sede. Daqui a pouquinho eu vou tomar uma água. O objetivo, eu vou tomar já, que a voz diminuiu um pouquinho. 1 minuto só, nem 1 minuto.
Então, é importante observar, também continuando no objetivo do sínodo, que o objetivo do atual sínodo é escutar. Na Arquidiocese de Curitiba, o processo de escuta foi feito no final de 2018, durante todo 2019, pela catequese. Então, nas paróquias, como todo povo de Deus, e nós, inclusive, escutamos não católicos, de outras religiões, quem não crê, quem abandonou a igreja, né? Está tudo compilado nesse livrinho que nós temos lá na Cúria e também vocês podem receber digitalmente. O objetivo do atual é escutar, como todo povo de Deus, o que o Espírito Santo está a dizer à igreja. Né? Fazemos-lo escutando juntos a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, na Sagrada Escritura e na tradição viva da igreja. Depois, escutando-nos uns aos outros, eu já tive em 17 paróquias, mas as paróquias estão se reunindo, elas estão tendo esta imersão, elas estão juntas, as pastorais, as comunidades, respondendo aquelas 19 questões, que depois nós vamos incluir essas 19 questões nos 10 eixos temáticos do Vademecum e do documento preparatório, tá? E quem quiser esse livrinho também tem impresso. Custa R$3 na livraria da Arquidiocese de Curitiba. E é importante aqui, especialmente aos que estão à margem, né? Lá em Evangelii Gaudium, lá no documento de Aparecida, os afastados da fé. Discernindo os sinais dos tempos. Muito importante os sinais dos tempos. O que nos lembra aqui os sinais dos tempos? Nos lembra, por exemplo, Lucas 12, 54 a 56. E Mateus 16, 3. Jesus dizendo aos apóstolos, vocês veem uma nuvem vermelha? Vai ventar. Veja uma nuvem escura? Vai chover, vai dar trovão. Vocês sabem interpretar isso, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. O que são os sinais dos tempos? É interpretar a história. Qual que é a nossa história hoje? Um mundo multifacético, né? A pluralidade que nós vivemos, né? E a pluralidade que nós vivemos hoje nessa sociedade, a indiferença, a dificuldade do diálogo, que cria pontes. Ao invés de criar pontes, estamos aumentando os muros, a distância, a indiferença, uma economia sem rosto, a fragilidade nas relações. E isso é o que nós vemos hoje. Esses são os sinais dos tempos. Sabemos interpretar os sinais dos tempos no discernimento do Espírito Santo. Estamos nos preparando para a Pentecostes à luz da palavra de Deus. Depois, alguém ali perguntou sobre discernimento, etc. Nós vamos abrir um tempo para perguntas, né? Eu espero que a técnica me ajude ali, né? Que até às 9 eu consiga terminar isso, para das 9 às 9h30 abrirmos para aportes, perguntas, colaborações. Eu aqui não tenho tempo, por favor, a técnica entra me dizendo de vez em quando o tempo que eu tenho. Até às 9 horas eu quero terminar essas lâminas para ter uma meia hora de intercâmbio, diálogo com vocês, tá? E o objetivo desse processo sinodal não é fazer uma série de exercícios, produzir mais papéis, começar e parar por aqui, ou acabou isso de ensino. Não, nunca mais acabou. Até a parousia, né? A segunda vinda do Senhor, estaremos envolvidos, caminhando juntos, na comunhão, na participação, na missão, para que haja um caminho de crescimento autêntico. É isso que o Papa quer, esta marca registrada da Igreja no terceiro milênio, para afrontar aqueles que querem negar o Concílio Vaticano II, aqueles que querem um outro concílio sem haver conhecido o Concílio Vaticano II, aqueles que ainda se negam a não viver essas experiências de sinodalidade, aqueles que se fecham ao diálogo. Esse é um caminho conjunto, um chamamento para a gente renovar
as estruturas, as mentalidades, as nossas estruturas eclesiais. Que dificuldade a igreja em saída, que dificuldade a nova paróquia, que dificuldade a conversão pastoral, que dificuldade a busca dos afastados, que dificuldade a igreja em missão permanente, a fim de vivermos o chamamento que Deus faz à igreja nos dias atuais, nestes sinais dos tempos que eu falei para vocês, né? Onde somos chamados a coexistir com o diferente. Né? Vamos lá, outra lâmina. Deixa eu saber que horas são. Isso. Vai dar tempo, sim. Qual é a questão fundamental? Esta é a questão chave, que está no Vademecum 8, né? Está no Vademecum 8 e que está no documento aqui, o documento preparatório, né? E o Vademecum, tá? Está nesses dois documentos. Então, é importante observar aqui o atual processo sinodal, como é que este caminhar juntos, o sínodo, tem lugar a diferentes níveis, local, suprarregional, universal, permitindo que a igreja anuncie o evangelho. Quais os passos que o Espírito Santo nos convida a dar para crescermos como igreja sinodal? Lembre que o tema do sínodo é sinodalidade, né? Então, a interrogação fundamental que vai orientar essa consulta é a seguinte: anunciando o evangelho, né, uma igreja sinodal caminha em conjunto. Como é que este caminhar junto se realiza hoje na vossa paróquia, na vossa capela, na vossa comissão, na vossa comunidade religiosa, na vossa comunidade de vida, na vossa diocese, na vossa arquidiocese, na vossa prelazia, na vossa circunscrição eclesiástica? Que passos o Espírito Santo nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos? Para dar uma resposta, nós somos convidados. Que experiência da vossa igreja particular a interrogação fundamental traz à mente? Nós já vivemos a sinodalidade. Desde o Concílio Vaticano II, o que nós estamos fazendo é recordar essas experiências vividas. Reler essas experiências, que alegrias, dificuldades, obstáculos, que feridas fizeram emergir, que novas instituições suscitarão. Colher esses frutos, compartilhar essas experiências, onde ressoará a voz do Espírito Santo. O que a voz do Espírito Santo está pedindo para nós? Né? Quais as perspectivas de mudança? Quais os passos? Onde é que nós alcançamos um consenso? E quando eu digo um consenso, para nós, é sempre um consenso à luz do Espírito Santo. Um consenso à luz do Espírito Santo não deve ser um consenso mínimo de 51%, mas pelo menos um consenso de 2/3, 66%, porque um consenso de 100% a gente vai alcançar só na eternidade. Próxima. Quais são as 3 palavras-chave deste sínodo? As 3 palavras-chave desse processo sinodal. Então, o tema do sínodo é por uma igreja sinodal. As 3 palavras-chave: comunhão, participação, missão. Essas são as 3 grandes dimensões inclusas na temática, né? Estão profundamente imbricadas, interrelacionadas. Elas são os pilares vitais de uma igreja sinodal. Os 3 grandes pilares: a comunhão, a participação e a missão. Não há hierarquia entre elas. Estão na horizontalidade. Pelo contrário, cada uma enriquece e orienta as outras 2. Uma não é superior à outra. Há uma relação dinâmica entre as 3, que deve ser articulada tendo em conta as 3 em conjunto. Né? E é importante observar aqui a comunhão. Quando a gente pensa em comunhão, já pensamos no nosso Deus uno e trino. Unidade na diversidade
e diversidade na unidade. O amor fontal é trinitário, né? Deus nos reúne, por isso que nós temos esse desejo de comunhão. Somos atraídos porque somos imagem do Deus comunhão. Deus nos reúne como povos diversos, culturas diversas, mas uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo. Né? É importante isso. Através da sua aliança, ele renova sempre. A comunhão que nós partilhamos deve encontrar suas raízes profundas no amor trinitário, no amor fontal, na unidade da Trindade, o Pai e o Filho, no abraço do Espírito. A participação, ela exige diálogo, diálogo, através de logos. Né? A participação fundamenta-se no fato que todos nós, os fiéis, estamos capacitados a serem chamados a colocar-nos a serviço uns dos outros, né? Os dons que cada um recebeu do Espírito Santo. Afinal, nessa igreja, todos nós fomos batizados, fomos crismados, e alguns de nós somos ordenados. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? O nosso protagonismo na igreja sinodal, toda a comunidade, na livre e rica diversidade dos seus membros, está convocada para rezar, escutar, analisar, discernir, aconselhar, dialogar na hora de tomar decisões. As decisões não podem ser horizontais. O padre, que é o dono da fazenda, tem a chave de tudo e decide tudo. Não pode. Tem que ser dialogado, né? E nós temos que cuidar disso, que muitas vezes os leigos gostam de alguém que decida. Não podemos gostar. Temos que questionar, temos que participar, né? E ver qual é a vontade de Deus e a missão. A igreja existe para evangelizar. Jesus prega lá o reino, né? Começa a sua missão, empurrado pelo Espírito Santo, depois do batismo, lá no Jordão, e logo vai chamando os 12. Então, a missão e a igreja têm que caminhar juntos. A razão de ser da igreja é a missão. Do contrário, fechemos as portas da igreja. Então, é muito importante observar que a igreja existe para evangelizar. Por isso que a igreja é sacramento universal de salvação. Por isso foi esta grande virada, a virada eclesiológica pastoral do Vaticano II, promovida pelos movimentos bíblicos, litúrgicos e pastorais, onde a igreja e o mundo estão numa mútua, intrínseca relação. Não tem essa separação igreja-mundo. A igreja está no mundo para santificar, salvar o mundo. A nossa missão é dar testemunho de Deus no meio de toda a família humana, Gaudium et Spes, da comunidade humana, do planeta Terra, a grande família que conformamos hoje, de 8 bilhões de pessoas. Só 30% conhecem a Cristo. Esse processo sinodal tem uma dimensão profundamente missionária. Gaudium et Spes, né? Igreja em saída, documento de Aparecida, conversão pastoral, missionaridade, Arquidiocese de Curitiba, né? Sínodo. Depois, no segundo semestre, processo catecumenal e a missionaridade dentro da igreja no outro semestre, o ano que vem. Né? Então, muito importante isso. Pode ir para a próxima lâmina. Eu pretendo terminar as lâminas até 9, só tenho 20 minutos ainda, e depois deixar um espaço para aportes e perguntas. Se a gente não deixa um espaço para pergunta, daí não é um verdadeiro curso. Né? Então, vamos lá. O documento preparatório, número 31. Esse aqui. Qual é a finalidade do sínodo? A finalidade da primeira fase, que é esta, do dia 17 de outubro ou 16, digamos dia 9, porque o Papa já anunciou 9 e 10 de outubro, até o dia 31 de julho, na diocese, na igreja particular ou local, depois vai para as 7 grandes regiões do mundo,
e depois chega ao Vaticano. Então, a finalidade da primeira fase do caminho sinodal é favorecer um amplo processo de consulta para recolher a riqueza das experiências de sinodalidade vivida, nas suas diferentes articulações, aspectos, envolvendo os pastores e os fiéis das igrejas particulares em todos os diversificados níveis, através dos meios mais adequados, em conformidade com as nossas realidades locais, as nossas dioceses, coordenadas pelo bispo, que compôs uma equipe, eu falei para vocês, eu coordeno essa equipe do Sínodo, junto com o padre Alexandre Cordeiro, da coordenação da ação evangelizadora, junto com o diácono Sidney Lemes, junto com as senhoras Marluce Belli e Kelma Petilho Castro, junto com Robert Reutemann e junto com o diácono Sidney e diácono Walter e a irmã Ângela Negrete. E é importante observar aqui, né, destina-se presbíteros, diáconos, fiéis leigos das igrejas, individualmente, associados, e a valiosa contribuição dos religiosos. A irmã Angela Negrete esteve em contato com o irmão Irineu Letensky na CRB, levamos isso ao conhecimento de todas as casas religiosas de Curitiba, né? E de maneira particular, organismos de participação das igrejas particulares, os conselhos presbiterais e os CPPs estão debatendo as 19 questões, né, nas paróquias, né? Há esse debate dessas 19 questões, da página 7 a 16 desse livreto, que tem digital e também impresso. Estamos debatendo também nas 13 comissões arquidiocesanas de Curitiba, comunidade, institutos seculares, comunidades de vida, comunidades aliança, também e-mails de pessoas que, em particular, mandam suas contribuições, é muito importante. Também a Marluce com a Kelma fizeram um trabalho entre os LGBTQI, né? Tiveram entrevistas, como eles também gravaram diversos vídeos também com eles e com elas, uma tarde inteira, né? Chegaram também a esta comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, e intersexuais e outros mais. E recolheram vídeos, materiais, entrevistas, que eu agradeço muito a elas, também os nossos diáconos nas comunidades, nós nas paróquias. Então, é importante a contribuição de todos e de todas, daqueles que creem, daqueles que não creem, dos afastados da fé, dos pobres. Também elas recolheram diversos depoimentos dos pobres que vão buscar comida ali na Rua Barbosa, pessoas de ruas, excluídos. Isso é importante, né? Todos os que estão, né? Então, esta finalidade é alcançar o máximo, né, de pessoas. Próxima lâmina. Quem é que pode participar deste sínodo? Todo mundo pode participar. Os batizados e as batizadas, né? É muito importante aqui o sensus fidelium, o sentir, né, do povo, a voz viva do povo de Deus, né? Ao longo dos evangelhos a gente vê que Jesus estende a mão a todos, fala com a prostituta, a pecadora lá no poço de Jacó, tá? Teve vários maridos, a prostituta, Madalena, o publicano, o fariseu, desça daí, Zaqueu, paralíticos, né? Leprosos. Parece que tudo que a sociedade, a escória da humanidade, o lixo, o que era descartável naquela sociedade, foi com esta turma que Jesus andou, tá? E por isso que não terminou bem, né? Então, ele não se limita a salvar pessoas individualmente, mas salva-nos como comunidade, como povo de Deus a caminho. Lembra do Êxodo? Igreja é povo de Deus. Capítulo 2 da Lumen Gentium, né? Que ele mesmo reúne, enquanto único pastor do rebanho. Então, lembrado no domingo, não nesse agora, retrasado, esse evangelho, João 10,
Jesus é o bom pastor, que pega a ovelha ferida, carrega nos ombros, cura a ferida. Não é como os maus pastores de Israel que se aproveitaram das ovelhas. E Ezequiel 34. O ministério de Jesus mostra que ninguém pode estar excluído do plano de salvação de Deus. Nesta perspectiva, então, o objetivo dessa fase particular diocesana, que começou em outubro e terminará dia 31 de julho, tá? é que levar a cabo a escuta de todos os batizados. Eu já disse que em Curitiba foi um pouquinho atípico, a escuta foi feita no final de 2018 e 2019. Veio a pandemia, aí nós ficamos estudando essa escuta e aqui está organizado essa escuta. As estatísticas, os dados, é uma maravilha. Tá? E é importante observar que as dioceses, então, elas são chamadas a ter em conta os principais sujeitos dessa experiência sinodal. Todos os batizados são chamados. Né? E é muito importante que o sacerdócio comum de nós batizados, todos nós somos protagonistas. Os padres, os bispos e diáconos, a vocação não é status. O grande problema está aqui. Quando eu sou chamado a um serviço. É o carisma, o serviço. E alguns entendem o chamado como poder, como cargo. Já sobe na crista. Padre, o senhor me chamou. Qual é o meu cargo? Em quem é que eu vou mandar? Igreja é serviço. Igreja é carisma. Igreja não é poder. Ser padre, bispo ou diácono é serviço, não é dignidade, não é status, não é poder. Tomemos cuidado com isso. Todos somos protagonistas e nós temos que cuidar disso, porque muitas vezes os leigos mesmo são clericais. Botam um paletózinho numa ministra da Eucaristia, a Dona Maria, não sei das quantas, daqui a pouco ela já pensa que é a dona da verdade. Bota uma estola, de repente, né, num leigo, estragou o leigo. Bota uma estola atravessada num leigo e daqui a pouco já sobe o poder. Não, temos que tomar o cuidado, né? Então, é muito importante observarmos isso. Juntos, todos os batizados e batizadas, somos sujeitos, né, deste sensus fidelium, né, a voz viva do povo de Deus. Todos devem participar desse discernimento, que além da escuta, tem o discernimento. E ninguém pode ficar fora, ninguém deve ser excluído. Lembre que, mais do que produzir documentos e teorias e grandes relatórios, não é para produzir muito relatório. Imagina, dessa arquidiocese, com 144 paróquias, 15 setores, 3 regiões, só poderemos mandar 10 páginas em tamanho 11, tá? Em tamanho 11 só, e espaço 1,5. Então, é isso aí. Nós temos que procurar aquilo que é bom e verdadeiro. Vamos lá. Próxima lâmina. Como é que se faz um processo sinodal? Escuta, nesta arquidiocese foi feito em final de 2018 e 2019 inteiro. 2021 e 2021, durante a pandemia, nós compilamos os dados estatísticos que aqui estão. E, mais do que estatística e dados, o processo sinodal é espiritual. É uma experiência arraigada no meu interior, iluminada pelo Espírito Santo. Não é um exercício mecânico, não é uma teoria, é uma experiência. Não é mecanicamente recolher dados numa série de reuniões e debates. Bastam 2 ou 3 reuniões na Assembleia do CPP, do CAEP, as pastorais. Né? A escuta sinodal tem em vista sempre o discernimento. À luz da palavra de Deus, e claro, o Espírito Santo. Requer que aprendamos e nos exercitemos na arte do diálogo, do discernimento, que não pode ser só pessoal, mas comunitário.
Deus, Jesus, nos salva como comunidade. Escutamos-nos uns aos outros, a nossa tradição de fé, os sinais dos tempos. Mateus 16, 3, Lucas 12, 54 a 56. De modo a discernir o que Deus quer de nós hoje, neste momento da história. O Papa Francisco caracteriza dois objetivos interrelacionados. Escuta de Deus até ouvir com ele o grito do povo. E escuta do povo até respirar nele a vontade de Deus. Que importante esse trocadilho do Papa Francisco. Se escutar é o método desse processo sinodal, discernir é o objetivo. Então, a participação é o caminho do caminhar junto. Parece redundante. Fomentar a participação leva-nos a envolver outros que têm opiniões diferentes da nossa. Igreja não é uniformidade. Igreja é unidade. Uniformidade é quando todo mundo pensa igual. Que horrível, que monótono. Unidade, todos nós pensamos diferente. Mas, à luz do Espírito Santo, no discernimento e na palavra de Deus, chegamos a um consenso. Isto é unidade, né? Então, ouvir aqueles que têm os mesmos pontos de vista que nós, né? O diálogo implica encontrar-se com opiniões diferentes. E quem quiser saber a grande teoria do diálogo, teoria não, experiência do diálogo, do Papa Francisco, leia Fratelli Tutti, de 3 de outubro de 2020. Continuamos. Quero terminar isso até as 9. Vamos lá. Outra lâmina. Atenção técnica, isso. Aqui são 4 páginas, ou 5, sobre as atitudes de um participante do sínodo. Tem que cuidar, porque a imprensa inventou tanta coisa. Isso é uma teoria da conspiração. Esse Papa, não sei o quê, né, está querendo esvaziar a autoridade dos santos padres e bispos e não sei o que mais. É uma teoria da conspiração. É uma horizontalidade das relações. Não, a autoridade está aí, mas tem o seu papel de protagonista, tanto quanto os leigos e leigas. Somos todos batizados, né? Ou então vamos falar da ordenação das mulheres. Vamos falar dos padres casados. Não é esse o tema do sínodo. O tema do sínodo é a sinodalidade. Então, ser sinodal tem que gastar tempo para a partilha. Tem que ter humildade em corresponder à coragem de falar. Ousadia, diálogo, abertura, conversão à mudança, exercício eclesial de discernimento, sinais de uma igreja que escuta e caminha, deixar para trás preconceitos, estereótipos. Isso é uma desgraça. Os rótulos que a gente põe, credo, cor, religião, classe social, gênero sexual, opção sexual, não sei o que mais. Somos sinais de uma igreja que escuta e caminha. Vencer o flagelo, o vírus do clericalismo, diz o Papa. Curar o vírus da nossa autossuficiência, achar que engolimos a pomba da verdade, engaiolá-la e dizer que sabemos tudo. Derrotar as ideologias, dar origem à nossa esperança. O cristão e a cristã que vive a realidade da Páscoa tem que ser um homem e uma mulher de esperança. Temos que sonhar e gastar tempo com o futuro, né? Numa perspectiva inclusiva, inovadora, uma mente aberta, ouvir a todos, compreender o que é caminhar juntos, compreender o conceito e a corresponsabilidade que implica ser uma igreja sinodal. E também o diálogo ecumênico e interreligioso, que é difícil, e evitar as armadilhas e tentações, principalmente as manipulações da imprensa. Continuemos. Às 9 eu quero terminar essas lâminas. Vamos lá. E aqui, então, disse para vocês que além do sínodo, o sínodo é o 16ª Assembleia, né, Geral Ordinária. E é importante observar que a Arquidiocese está formulando, desde 2018, a sua 17ª Ação Evangelizadora Arquidiocesana.
Claro, tudo dentro também do documento 109, né? As atuais diretrizes 2019-2023, né? Da Igreja no Brasil, e lá os pilares do pão, da palavra, da caridade, da ação missionária. E nós aqui, então, esse texto de apoio da Arquidiocese, da página 7 a 16, contém as 19 questões que incluem a Assembleia Arquidiocesana e os 10 eixos temáticos do Sínodo contido aqui no documento preparatório, né? Que lá, companheiros de viagem. Quando dizemos à nossa igreja, o que pensamos? Ouvir, a capacidade de escuta. Tomar a palavra, ter coragem de tomar a palavra. Celebrar, sermos corresponsáveis na missão. Dialogar na igreja e na sociedade, com outras confissões cristãs. A autoridade e participação. Discernir e decidir. Formar-se na sinodalidade. Então, essas 19 questões estão dentro desses 10 eixos temáticos, né, do documento preparatório. Daí, a Arquidiocese, no segundo semestre, vai ver as suas opções pastorais. Missionalidade, uma igreja em saída. E no primeiro semestre de 2023, vai concluir com a inspiração catecumenal, chegando assim à 17ª ação evangelizadora desta arquidiocese. Continuemos. Próxima lâmina. Então, aqui, eu não vou explicar isso. Aqui o senhor bispo me pediu, como eu ajudo o padre Alex e o padre Juarez lá na ação evangelizadora, o senhor bispo me disse assim, escreva em 3 parágrafos, 25 linhas, o que é essencial do sínodo, para que o povo leigo e o clero possa ler. Eu escrevi, está aí. Depois, eu não vou ler isso, vocês escrevam em casa. Breve resumo sobre o sínodo. Eu peguei todos esses documentos, não sei se consegui ser bem fiel, né? E em 25 linhas, 3 parágrafos, eu dei uma ideia geral. Nosso povo brasileiro não é de muita leitura, infelizmente. Então, essa pagininha, para que ao menos conheça essa pagininha. Próxima lâmina. Próxima lâmina é o seguinte, né? Vídeos sobre o processo sinodal. Esses, 1, 2, 3, 4. 4 links com vídeos sobre o processo sinodal. Se vocês querem ouvir na comunidade, etc. Esses vídeos eu gravei entre o dia 18 e 24 de outubro. O primeiro vídeo está nas mídias sociais da Arquidiocese de Curitiba e no YouTube. É uma entrevista de 17 minutos comigo, falando sobre o que é essencial neste sínodo. E está aí o que é essencial. Depois, passos para a realização de um sínodo. É uma coisa muito... Esta primeira entrevista, 17 minutos. Passos para a realização de um sínodo. Aqui é bem simples, é para pessoas, talvez, semi-analfabetas e analfabetas, numa linguagem simples, de 17 minutos, o que é um sínodo e como realizar um sínodo. Né? Qualquer pessoa pode entender. Também 17 minutos. Depois, a história do sínodo. Eu acharia melhor vocês esperarem. Vai ter um dia aqui, ó, o 5º encontro, a história do sínodo. Os diáconos Walter Saraiva e diácono Sidney Lema. O que eles vão falar é o que está aqui. 37 minutos. A história da instituição do sínodo, desde o dia 15 de setembro de 1965 até o ano 2022. Tá? É bem resumido, 37 minutos. E agora, o último, diretriz e orientação para a realização do sínodo. Na realidade, é um casamento do Vademecum com o documento preparatório. Em 30
32 minutos, eu coloquei tudo que acabei de falar aqui para os senhores e senhoras. Em 32 minutos, tá? Então, aí está. Próxima lâmina. Concluímos. É a equipe que dia 13 de março desse ano fez isso. Exatamente 9 horas da noite, como eu queria. E agora, nós temos ainda meia hora, porque o curso dura 2 horas. Primeiro, tivemos a palavra do Padre Wilson, em nome da FAD. Também agradeço profundamente o professor Edmar Brisdo. Agradeço também a técnica, né? Os nossos amigos, né? José e César. E também queria dizer, nós nos apresentamos, fizemos uma breve apresentação do curso, depois fizemos quase meia hora para recordar a eclesiologia do Vaticano II, especialmente em Lumen Gentium e Gaudium et Spes, onde está o selo, a marca indelével da sinodalidade, que também está presente nas recepções do Concílio Vaticano II na América Latina, Medellín, 1968, né? A transformação da América Latina, da Igreja da América Latina, à luz do Concílio. Depois, 1979, presente e o futuro da Igreja da América Latina, México, Puebla. Depois, 1992, 500 anos da América Latina, né? A evangelização enculturada. E aí, em 2007, né? A missionaridade, né? A Igreja, a documento de Aparecida, 2007, que nesses dias estávamos aqui, há 15 anos atrás, com o Papa Bento XVI, de 13 a 31 de maio, celebrando a 5ª Conferência em Aparecida, em 2007. E lá, né, também temos muita coisa sobre esse selo, esta marca da sinodalidade. E lá que desabrocha e fica conhecido o grande protagonista da 5ª Conferência de Aparecida, o nosso querido Jorge Mário Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco. Tá? Obrigado a todos e a todas, né? Bastante gente participando. Quero dizer que as questões com a inscrição, né, está sendo gravado, o Josélio depois pode esclarecer. Queria dizer também que ainda estaremos aceitando inscrições até o dia 24 de maio, portanto, mais uma semana. Professor, eu faltei hoje. Não tem problema. Todos os encontros às 12 horas estarão gravadas e serão disponibilizadas. Também eu disponibilizei ao professor Edmar Brisdo vários materiais. Ele pode disponibilizar todo este material aos senhores e senhoras. E agora, então, Josélio, eu não sei como é que a gente vai conduzir. Eu não gosto só de fala. Estamos falando 1h30. Eu queria deixar outros falarem. Mais do que perguntas, eu gostaria de recolher experiências, colaboração e coisas que agregam experiências sinodais. Tem gente até de Montevideo. Um abraço grande. Muitas gracias a los de Montevideo. Caminemos juntos en la sinodalidad, en la misma iglesia. Vai lá, então, José. Tu conduz essas perguntas. Vamos lá. E obrigado. Não te escuto, José. Não escutamos, Hélio. Agora sim. José, não escutamos. Josélio da técnica. Eu escuto o senhor, Padre Wilson. Alguém está dizendo aqui, o Diego, professor, eu admiro a sua energia. Eu esqueci de trazer um copo d'água, Diego. Na próxima vez eu vou trazer. Boa Diego, noite. assim Você é admirável. Obrigado, Diego. Eu falo assim alto porque sou surdo de um ouvido, Diego.
Um abraço de Uruguai, Montevideo. Obrigado pela Obrigado, classe. graças, Diego. Vamos lá, então, a técnica. Perdemos o Josélio da técnica. Professor, muita sabedoria. Obrigado, obrigado, Arada. Alô? Fala, Josélio. Consegue? Havíamos perdido Eu, você. Por favor, eu conduz aí se há perguntas. tive problemas técnicos aqui, mas já voltei online. Eu quero lhe agradecer, padre, por sua brilhante explanação, conhecimento muito valioso e seu entusiasmo na palavra, né? É muito bom ver uma pessoa entusiasmada, que estuda e gosta de compartilhar. Gostaria de ver se alguém teria mais alguma participação, muito importante, apresentar alguma experiência, apresentar alguma ideia, algum comentário, para a gente aproveitar a presença de todos os colegas, todos e todas. Eu queria, Josélio, agradecer os participantes. Espero que na próxima terça, já somos bastante, mas sejamos mais ainda na próxima terça, né? Então, levem para as comunidades, animem. E queria agradecer, porque é uma equipe que está aqui. Padre Alexander Cordeiro, Diácono Sidney Lemes, Diácono Walter Saraiva, Marluce Belli, que está ali mandando um abraço, Irmã Ângela Negrete Adriassola, Kelma Petrilo de Castro, que está nos ouvindo de longe. Ela estaria aqui comigo, mas foi impedida por trabalho. Robert Hauptmann. Eu tenho um pedido do professor Edmar. Ele pediu que nós registrássemos esse momento tirando uma foto da tela com as câmeras abertas. Claro, aqueles que puderem ligar as câmeras, né? Tem pessoas, às vezes, que não têm câmera no computador, ou não está funcionando, ou não podem abrir, mas aqueles que puderem abrir a sua câmera, abram a câmera, mostrem sua imagem, abram um sorriso, e vamos fazer aqui um print dessa tela, depois nós compartilhamos com vocês. Eu vou colocar isso aqui para gravar. Só um instante. Vamos lá, vamos abrir a tela, não tenham medo. Que eu vou tirar uma foto da tela, depois nós mandamos para vocês. Inclusive, assim como o padre Valdir falou, a gravação dessa aula está sendo feita aqui na Faculdade Vicentina, e nós vamos disponibilizar isso para vocês, para aqueles que quiserem rever, não puderam ver um trecho da aula ou querem rever, a gente vai disponibilizar isso para vocês, né? Também os slides do padre Valdir, né? A gente também vai disponibilizar para vocês. Então, façam um sorriso, joia. Eu vou ter que fazer duas cópias, porque são muitas pessoas. Depois manda para nós, por favor, hein? Mando. Agora, o segundo grupo. Um sorriso de todos. Muito bem, muito obrigado. Pronto, já está registrado. Deixa eu voltar aqui. Padre Wilson, gostaria de dar alguma mensagem final, alguma mensagem de encerramento do encontro, Padre Wilson? Acredito que essa passagem histórica que vivemos hoje à noite aí, recordando essa caminhada feita pela igreja, os momentos também já de que vivemos, né? Vaticano II, que precisa muito ainda da nossa compreensão, do nosso aprofundamento, né, de entrarmos na essência do que ele para realmente descobrirmos essa igreja tão bonita, documento da Aparecida, né? Tem a escrita aí, é o rosto do Papa Francisco, né? Da sua pastoral, da sua compreensão da igreja, do seu o seu ministério. O seu ministério está ali, é como se fosse um projeto de ação, né? Que ele desenvolve. E tudo isso acho que nos leva a sonhar, a acreditar que é possível, sim, né? É possível projetar, pensar, construir uma igreja que tem um rosto, né? Um rosto como o de Jesus, um rosto libertador, né? Que a gente realmente possa viver a alegria da nossa fé sem esse
esses pesos tão grandes aí que às vezes nos colocam pelo clericalismo e outras tantas situações que nos fazem até sofrer como igreja também, né? Mas muito obrigado, Padre Valdir, foi muito bom, muito gostoso escutá-lo. E eu também pensava, né, puxa vida, quando vai terminar essa voz? Porque eu pensei, ele não vai chegar até o final com esse entusiasmo, né? Mas olha só, ia mais umas 2 horas ainda no mesmo pique, pelo jeito, né? Mas muito bem, acho que isso a vivacidade com que a gente fala também nos mostra a convicção, né? Isso faz parte da sua vida, certamente do seu ministério, do seu trabalho. O senhor vê e vive a igreja desse jeito. Acho que isso é importante para nós também. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. A gente teve por aí em 17 paróquias, comunidades religiosas, ainda faltam 3, né? Estamos juntos aí na equipe. Eu acho muito importante as experiências que a gente recorre. E tem uma pessoa que está entrando aqui de vez em quando, Orlando, que é um participante do grupo. Ele fez uma pergunta, eu tenho que responder. Ele pergunta qual é a real intenção do Papa. Eu imagino, né, Orlando é um dos participantes, eu imagino que a real intenção do Papa é afrontar o exacerbado clericalismo que pode carcomer as estruturas da igreja. Ele chama de vírus, ele chama de flagelo do clericalismo. Acho que o padre Agenor Brighenti, que eu o conheço, vai falar brilhantemente sobre isso, né? E não sei se você também está por dentro, Orlando, o Papa iniciou corajosamente, né? Parece que desde o Vaticano II, todo mundo ficou com o pé atrás de enfrentar a Cúria, um moto próprio de reforma da Cúria Romana. E o Papa quer ver se até a metade do ano que vem está reformada totalmente a Cúria Romana. Né? Muitas vezes, alguns papas até se sentiram um pouco, né? Que pena que isso está sendo gravado, de certa forma intimidados, né? De enfrentar a Cúria Romana, mas haverá uma grande reforma. É uma reforma por dentro, né? Lá em Roma, e também escutar os leigos. É claro que o objetivo do Papa, né, é um ideal, escutar 1.329 bilhões de católicos, 5.263 bispos, 415 mil padres, né? E fora todos religiosos e religiosas. Mas é a maior consulta. A intenção do Papa é renovar as estruturas e uma igreja no 3º milênio que tenha a marca indelével, a marca registrada de uma igreja sinodal. Menos estrutura e mais evangelho, né? Menos juridicismo, já o Vaticano II declarou, passou dessa igreja jurídica para a pastoral, e mais experiência, mais acolhida, mais misericórdia. O amor e a misericórdia estão sempre no fundo de todos os documentos do Papa Francisco. O seu programa de governo, Evangelii Gaudium, 2013. O cuidado com o planeta, Laudato Si, 2015. O cuidado com as famílias, Amoris Laetitia, 2016. E depois, né, o cuidado com o diálogo diante dos grandes muros, a força do diálogo, a amizade social, o diálogo, a política, a renovação, a política do amor, é Fratelli Tutti, 3 de outubro de 2020. Então, ele quer renovar realmente as estruturas da igreja, né? Então, é isso que ele quer. Orlando, eu espero que haja te respondido. Mas se eu não te respondi, Padre Brighenti, Agenor Brighenti, foi meu professor também, te responderá no encontro que será sobre isso, dia 31 de maio. Orlando, obrigado, professor. Nós nos conhecemos lá na teologia. Eu dou aula também na teologia de história da filosofia, por isso que alguns me conhecem. Nós temos também uma pergunta do Antônio Gabriel Cerqueira, Padre Sim. Valdir. Vamos lá. Em verdade, são 2 perguntas. Ele pergunta se o sínodo possui alguma relação com a celebração do jubileu da Igreja Católica. Uma pergunta. E a outra? O sínodo é uma espécie, né?
É uma espécie de jubileu. Não temos só o de 2025. Nós vamos ter também em 2030. Nós temos 2031, os 500 anos da Imperatriz da América Latina, Guadalupe. Em 2033, os 2000 anos de ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo não está assim descrito aqui, que é a intenção do Papa como preparação. Mas é claro que o Papa quer uma igreja diferente para celebrar esses 2000 anos de redenção em 2033. É claro que sim. E tem uma segunda pergunta do Antônio, que ele fala se o professor considera que o Sínodo de 2023 é uma tentativa de aproximação da Igreja Católica com a eclesiologia protestante histórica, por exemplo, Igreja Metodista e Igreja Luterana, a qual insere o fiel em processos de decisão. Olha, existe, inclusive, isso que está aí, como conspiração e etc. Né? Ontem eu fui numa paróquia, Santo Antônio Maria Claret, quantas perguntas, né, de fake news que rolam por aí. É claro que o intento do Papa é sempre buscar a aproximação. Sabe que o Papa Bento XVI, né, se aproximou bastante dos anglicanos. Quantos anglicanos voltaram para a Igreja Católica? Né? Na época que os anglicanos tiveram uma reforma, na época do Papa Bento XVI. E o Papa está em constante diálogo. O Papa coloca o decreto Unitatis Reintegratio, né? Que é o nosso outro professor, Elias Wolff, dia 7/6, que vai falar muito em prática e se aproxima, né? Mas é importante observar aqui que sempre neste caminho de ecumenismo, muitas vezes se encontram obstáculos também, mas o Papa é um homem de mente aberto ao diálogo interreligioso, aberto ao ecumenismo, aberto ao pluralismo religioso, né? Não deixando esvaziando a nossa verdade, mas também escutando outras vertentes e outros viés da verdade. Temos que sempre buscar aquilo que é comum. Infelizmente, nós, muitas vezes, né, nós somos muito chamados a buscar aquilo que é incomum e a remarcar o que nos divide, e não remarcar o que nos aproxima, que é muito o que nos aproxima. Tá? Então, isso que é importante. Obrigado, Cerqueira. Certo. Mais alguém tem perguntas? Querem compartilhar no chat? Mas pode compartilhar também algum aporte. É importante. Ok, muito bem. Bem, penso que seria isso. Nós, então, podemos conduzir nosso encontro para o encerramento. Antes de fazer o encerramento, eu quero agradecer a equipe técnica da Faculdade Vicentina, que está conosco, César. Outras pessoas trabalharam para dar suporte a esse evento, então eu quero agradecer oficialmente, né, formalmente, essas pessoas que ficaram aqui no suporte até esse horário. Muito obrigado a todos. Agradeço ao nosso diretor, o Padre Wilson, por ter acompanhado o evento e ter dado todo esse apoio a esse evento. E, em especial, ao nosso querido professor, o Padre Valdir. Conversamos hoje várias vezes durante o dia. Pessoa muito simpática, é muito bom trabalhar com essa energia, com essa atitude positiva. Isso nos alegra, nos motiva também. E agradeço a cada uma que ficaram conosco até a noite aqui. Nas próximas semanas nos encontraremos mais vezes. É uma grande alegria podermos participar da promoção desse estudo da Santa Igreja Católica. E coloco a equipe da Faculdade de Vicentina à disposição de todos. Se precisarem, mandem uma mensagem, entrem em contato conosco, divulguem esse curso, tragam mais pessoas. É uma joia preciosa, é muito importante nós conhecermos, nós termos argumentos, nós podermos discutir com propriedade, com as informações que o Padre Valdir, outros professores estão trazendo, que estudam tanto. Divulguem esse curso, por favor. É uma obra de caridade, uma obra missionária que nós estamos fazendo e contamos com o apoio de todos vocês.
Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos de coração, a todas, e desejo uma boa noite, um bom descanso e rezamos que Deus abençoe a todos e todas. Muito obrigado, gente. Boa noite. Isso. E eu agradeço, então, mais uma vez, né, a todos e a todas. Recebemos 31 mensagens. Obrigado a todos e a todas, né? E também queria dizer, abramos o nosso coração para essa igreja sinodal. Creio que no início de 2024 já teremos um documento sobre essa experiência sinodal. Em 2025, o Ano Santo da Misericórdia. 2031, oxalá estejamos vivos, o jubileu de 500 anos de Guadalupe. Em 2033, 2000 anos de redenção. Um abraço grande, boa noite e que o Senhor nos abençoe e guarde. Tchau, tchau. Amém, amém. Abraço, gente. Tchau, Tchau, obrigado, tchau. obrigado a Fábio, obrigado a Arquidiocese. Tchau, tchau.